é tempo do melhor de Deus. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de viver o amor. É tempo de reconstruir. Bom dia, meu irmão, meu amigo. Que prazer estar na sua casa com o seu consentimento para poder trazer uma mensagem de esperança, de fé, uma palavra de Deus para a sua vida. O programa de hoje tem uma palavra muito linda para o seu coração e também temos uma palavra direta no final do programa, onde estarei falando sobre o tema protetor solar. Ué, pastor, você virou agora consultor de protetor solar? Não. Você vai entender no final do programa sobre o que eu quero dizer. Protetor solar. Fique ligado, porque eu tenho uma aplicação muito forte a fazer sobre a sua vida em relação ao protetor solar. Então agora, fique com uma linda canção, com a agenda da igreja. Logo depois eu venho chamando a mensagem do dia e no final do programa, uma palavra direta e interessante sobre esse tempo de calor, de verão, em que muitos de nós ficamos expostos aos raios solares intensivamente. Portanto, não sai daí, eu já estou voltando. Há um lugar para estar, planos e sonhos conquistar. E se eu der o primeiro passo, o céu se abrirá em meu favor. Com a minha fé, Deus pode agir, como foi com Moisés. Vejo o mar se abrir, sem olhar para trás ou recuar. Vou olhar para Cristo e a promessa alcançar. Um passo de fé eu darei ao teu encontro, meu Senhor. E se eu der um passo de fé, Ele virá em meu favor. Há um lugar para estar, planos e sonhos conquistar. E se eu der o primeiro passo, o céu se abrirá em meu favor. Com a minha fé, Deus pode agir, como foi com Moisés. Vejo o mar se abrir, sem olhar para trás ou recuar. Olhar para Cristo e a promessa alcançar. Um passo de fé eu darei ao teu encontro, meu Senhor. E se eu der um passo de fé, Ele virá em meu Dirige os meus passos nos teus caminhos, dirige os meus passos nos teus caminhos. Um passo de fé eu darei ao teu encontro, meu Senhor.
profetize vitória sobre a sua vida. Venha ser impactado pela palavra de Deus e pelos louvores proféticos que abençoam todas as nações. A Quarta Profética acontece toda quarta-feira, às 19h30, sob a direção dos pastores Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Em um mercado altamente competitivo, onde o conhecimento e aprimoramento contínuo de tecnologias e a credibilidade e confiança para obras de grande porte, uma empresa se destaca. Monjardim Marques, 30 anos de vida dedicados a construir a base do seu presente, do seu futuro. É tempo de reconstruir. Querido, que o Senhor agora fale com você. Essa mensagem foi pregada com um desejo muito profundo no coração de ser bênção na vida daqueles que a ouviriam, seja na igreja ou seja através da televisão. Eu tenho certeza que o que você vai ouvir vai falar ao seu coração. Portanto, pense, analise, reflita sobre cada palavra. No final do programa, a palavra direta sobre o tema protetor solar. Pastor, sobre o que você vai falar? Vai ser interessante, tenho certeza. Me espera aí que eu quero voltar para falar com você e também para orar pela sua vida, pedindo que o seu 2015 seja de grandes bênçãos, de grandes vitórias, pedindo a Deus que fale profundamente ao seu coração, pedindo que os seus anseios frustrados de 2014 sejam realizados em 2015. Não sai daí, já estou voltando. É tempo de reconstruir. Jesuí, Charlie, não resolve. Mas Jesuí, Jesus, resolve. Ah, resolve. Pastor, por que o senhor está propondo isso? E qual o título do sermão? O título do sermão é: não adianta falar Jesuí, Charlie. E por quê? Por que eu estou dizendo que Jesuí, Jesus resolve? Primeiro, são dois motivos apenas. Porque não há outro caminho religioso ou filosófico que promova mais reconciliação entre as pessoas do que a pessoa de Jesus. Não há outro caminho que promova a integração de gente diferente, gente que discorda de opinião, do que Jesus. Dá um exemplo, pastor. Jesus montou o seu staff, convidou alguns homens para compor o apostolado com ele. No meio daqueles homens tinha um homem chamado Simão o Zelote. Simão o Zelote, é preciso que você entenda que naquela época de Jesus, o Império Romano havia invadido a Palestina. O Império Romano dominava tudo. Como a gente, na época que Portugal entrou aqui, nós éramos colônia portuguesa. Agora, aquele povo era colônia romana. E quando Roma entrou, tomava, pegava a riqueza e levava. E tinha um partido do submundo chamado Partido Zelote. Esse partido tinha um plano de pegar em armas e matar tudo quanto é soldado romano que pudesse. E vencer, e ter a sua nação deles novamente. Era um partido ultranacionalista que estava disposto a matar para ter independência. Só que no mesmo grupo de Jesus, além de Simão Zelote, tinha um homem chamado Mateus. O que ele fazia mesmo, hein? Ele era cobrador de impostos. Para quem? Para Roma. Para um Zelote, esse cara é um traidor, tem que morrer. Para um Zelote, um cara que cobra imposto do seu povo para mandar para fora, para mandar para os outros, é um traíra, é um traidor, merece morrer. Mas quando o Zelote e o cobrador de impostos se encontram em Jesus, se tornam irmãos. Se tornam irmãos.
Porque Jesus apregou a reconciliação. 2 homens chamados por Jesus, uns caras tranquilinhos, tal de João e Tiago, apelido deles, filhos do trovão. Eu fico imaginando que o João tinha um peitoral sarado, musculoso. Tiago devia ser todo definido, tanquinho, que nem Joe. E aí, esses caras deviam chegar assim, meu irmão, confusão rolou, o pau quebrava. Filhos do trovão, não mexe com esses caras não, esses caras são perigosos. Mas quando Jesus convida, sabe o que aconteceu com o Tiago? Se tornou um cara tão amoroso, tão comprometido com a obra de Deus, que morreu com o pescoço degolado pelo seu amor à obra de Deus. E o que aconteceu com o João? Mudou de nome, de filho do trovão, foi chamado de apóstolo do amor. Um cara tão amoroso, que Jesus, quando estava na cruz, ele falou: João, a Maria sabe que eu não sou filho dela, eu sou filho de Deus, mas eu fui gerado no ventre dela. Eu chamei ela de mamãe. Ela está sofrendo, cuida dela para mim, porque você é o homem mais amoroso para cuidar desta mãe terrena que eu tive. E Jesus na cruz, Jesus só pregou amor, ensinou, deu carinho, deu atenção, fez de tudo, fez milagre, ressuscitou gente. Aí um belo dia, as autoridades religiosas estão com raiva dele. Por quê? Porque ele está famoso. Aonde ele chega, multidão se aglomera. Os líderes religiosos falaram: poxa, nós estamos sem moral nenhuma, esse Jesus levou toda a fama agora. Eles provocam o povo. Jesus é levado para ser entrevistado pelo sumo sacerdote e depois por Pilatos. Meus amados irmãos, quando Pilatos vai entrevistar Jesus, no final ele coloca na mão do povo, e ele fala: gente, eu tenho aqui Barrabás, assassino, ladrão, sem vergonha, e eu tenho Jesus. O que eu faço com Barrabás? O pessoal falou: liberta. O que eu faço com Jesus? Não foi a autoridade religiosa não, foi o povo. O povo, Maria vai com as outras. Falou: sabe o quê? Crucificam. Crucificam. Um guarda já dá um tapa dentro da cara de Jesus, o outro já dá uma cusparada no meio da cara de Jesus, ele sai dali, vai para um açoite, tiras de couro, pedaços de metal na ponta das tiras de couro, aquilo rasga as suas costas todas, arranca a sua epiderme toda. Depois, para fazer chacota, eles colocam sobre ele uma coroa de espinhos. Você não é o rei dos judeus? Toma uma coroa então, uma coroa de espinhos, para que a coroa fique cravada na sua cabeça. Eles batem com um pedaço de pau na cabeça, ela crava no couro cabeludo. Imagina a dor disso. O sangue jorra pela sua face, ele com aquela roupinha, aquele manto em cima, como fosse um rei, um manto de rei, com as costas latejando de dor. Pegam uma cruz e dão nas costas dele, carrega. E açoite em cima, e o mestre carregando a cruz. E o povo rindo, chacota. O povo, você e eu somos o povo. Chegou a hora da crucificação, momento final, ele está prestes a morrer. Ele faz um pedido ao Pai. Qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os conflitos relacionais à sociedade não serão vencidos com Jesus, Charlie, mas serão vencidos com Jesus, Jesus. Por quê? Porque Ele é o único caminho de reconciliação. Nenhuma entidade, filosofia, religião promove o que o cristianismo promove, só o cristianismo. Só Jesus. Um irmão da nossa igreja foi fazer uma visita na Palestina. Chegou na Palestina, entrou numa igreja, irmãos, encontrou judeus e palestinos, abraçados, chorando e louvando a Deus juntos, porque Jesus é ponto de encontro.
Aos pés da cruz o amor flui. Palestinos e judeus adorando, nem ao judaísmo, nem ao islamismo, mas a um Cristo vivo, que mudou suas vidas. Meu amado irmão, se nós não entendermos que temos que caminhar com isso no coração, Jesus, nós não vamos mudar a história, não. Nós não vamos mudar a história do nosso país, da nossa nação. Está faltando reconciliação na tua casa? Pastor, estou querendo que o meu filho entenda isso, meu marido entenda aquilo, estou querendo que o meu casamento aconteça isso, querido. Quando a gente está precisando de reconciliação em casa, restauração em casa, e a gente está tentando, não está funcionando, eu queria te fazer uma proposta. Bota uma frase na sua vida: Jesus, vai para Jesus, se dedica a Jesus, se entrega a Jesus, busca a Jesus, se derrama em Jesus, porque Jesus vai lá e dá o recado. Jesus vai lá e quebranta, Jesus vai lá e traz de volta, Jesus vai lá e reconcilia. Nós queremos às vezes fazer as coisas na nossa energia, no nosso talento, na nossa possibilidade, não vai dar, porque nossas ações são limitadas, nem Charlie e nem você, mas Jesus pode. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo. Pastor, estou com dificuldade na minha vida profissional, quanta coisa, querido. Não abra mão de ser Jesus, fale de Jesus, seja Jesus, mostre Jesus, revele Jesus. Ele abre a porta, Ele dá um caminho, Ele dá uma direção. Creia nisso, viva isso, busque isso. Transforme Jesus na sua palavra de ordem, transforme Jesus na sua conversa que não pode faltar, transforme Jesus no seu diálogo preferido, transforme Jesus na sua pesquisa melhor na internet, transforme Jesus no seu alvo diário, porque Ele resolve, Ele muda essa cidade e vai mudar, Ele muda o nosso estado e vai mudar, Ele tem mudado a nossa história, Ele é Senhor de todas as coisas. Porque então, queridos, os conflitos relacionais da sociedade serão resolvidos em Jesus, porque não há outro caminho religioso ou filosófico que promova mais reconciliação entre as pessoas que a pessoa de Jesus. E em segundo lugar, porque os conflitos relacionais da sociedade serão vencidos se a gente declarar Jesus, porque só em Jesus as pessoas encontram mais que uma religião, elas encontram o próprio Deus. 2 homens, tremendamente armados, entram num jornal em favor de uma fé religiosa, mas eles não conhecem Alá. Eles conhecem a distorção, eles conhecem o desequilíbrio, eles conhecem o ódio, eles conhecem uma religião que mata para prevalecer. Eles não conhecem o Deus Todo-Poderoso, o Alá de verdade. Eles não conhecem. Eles foram e ficaram satisfeitos quando saíram de lá, mataram 2 pessoas, deixaram um monte de gente ensanguentada, saíram. Antes de entrar no carro, deram um grito, um brado de vitória, e honramos Maomé, e depois se abraçaram. Vocês viram o vídeo? Fizeram em prol do que acreditam. Duro é a gente dizer que acredita e não ter a mesma pegada. Duro é a gente dizer que acredita e não se abraçar por uma vida que a gente consegue levar na igreja, por uma vida que a gente consegue fazer uma oração dentro de um metrô, dentro de um BRT. Duro é a gente não ter essa vontade explosiva. Aqueles rapazes, eles não conheciam o Deus Todo-Poderoso. Querido, Jesus não é mais um guru, não é um profeta, não é um líder religioso. Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente o conhece, a gente conhece a Deus.
Quando uma pessoa começa a estudar a vida de Jesus e seus ensinos, ela descobre como é Deus. Pastor, como é que eu devo viver nesse mundo? Olha para Jesus. Um homem que perdoava os seus acusadores. Um homem que dava amor o tempo inteiro. Um homem que buscava uma intimidade com Deus o tempo inteiro. Um homem que ficou 40 dias e 40 noites de jejum buscando a face do Pai. Um homem que toda a chance que tinha, depois de um momento lá de trabalho, pregando e curando, ele logo procurava um cantinho, uma montanha, uma praia, um lugar reservado para buscar a face de Deus, e fazia isso a madrugada inteira, está lá na Bíblia. Quer aprender como viver? Olha para Jesus. Por isso que um livro foi um best-seller no mundo inteiro. Em seus passos, o que faria Jesus? Quando a gente vai para Jesus, a gente não encontra uma religião, a gente encontra Deus. Ah, pastor, mas Jesus não é um espírito iluminado, como dizem os espíritas. Jesus não é nada espírito iluminado. Jesus é o Filho de Deus. Pastor, como que o senhor está dizendo isso? Ele mesmo disse, João capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Se Jesus e o Pai não são um só, então ele é um mentiroso, então ele não é espírito iluminado coisa nenhuma, ele é um mentiroso. Ou você acredita em Jesus, ou você descarte Jesus. Ele disse, eu e o Pai somos um. João capítulo 17, versículo 22, e eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Um dia os discípulos falaram, Jesus, mostra-nos o Pai. O que ele respondeu? Eu estou com vocês esse tempo todo, vocês ainda querem ver o Pai? Olhem para mim e verão o Pai. Irmãos, essa é uma verdade central do Evangelho. Jesus não é apenas um cara legal, que fala coisa bonitinha. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Ele se entregou numa cruz por nós, e nele nós podemos todas as coisas. Ah, meus amados irmãos, sou de uma mulher crente, mulher simples, moradora de uma favela. O traficante, o filho dela começou a se envolver com o tráfico de drogas. O traficante matou o filho dela. Tempo depois, o traficante que matou o filho dela foi preso. Foi preso e a mulher foi lá visitar o traficante. Ele não queria recebê-la, ela insistiu. O rapaz que matou o filho dela acabou vindo. Ela levou bolo, ela levou fruta para ele. Chegou lá e perguntou, como é que você está? O que você está precisando? Incomodado, ele não levantava a cabeça, de cabeça baixa, incomodado, sem entender nada, finalmente perguntou, moço, por que a senhora está fazendo isso? A mãe do rapaz que foi morto pelas mãos daquele traficante respondeu, porque não queria que você pensasse que Jesus não pode perdoar você pelo que você fez com meu filho. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Só Jesus, na vida de uma mulher crente, pobre, sofrida, mas que tem a maior riqueza de todas no seu coração. Ela conhece a pessoa de Jesus. Ah, meus irmãos, se nós declarássemos Jesus para valer no nosso dia a dia, a gente mudava a história dessa cidade em 10 anos. Em 10 anos, as bocas de fumo iam ficar vazias. Em 10 anos, as moças da prostituição iam arrumar um emprego, e a gente ia dar emprego para elas nas nossas empresas. Em 10 anos, os meninos iam ficar se drogando, enchendo os cornos, bebendo ali, nessas boates aqui da Barra da Tijuca, que parecem inofensivas, mas ensinam os nossos jovens a se embebedar e a se prostituir.
10 anos, a gente mudava a história dessa cidade. E se essa cidade, que é a vitrine do Brasil, mudar, a gente muda a nação. O avivamento está na nossa mão. Deus quer mandar o avivamento, mas tem que ter gente corajosa para dizer Jesus, Jesus, o tempo inteiro, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Preguei em algumas igrejas nos Estados Unidos agora, nesse período de férias. Um dia, fui almoçar com um homem muito rico, muito rico. Pensa no homem rico. Ele contou muita coisa que ele conseguiu empreender e ganhar. Mas no final daquela conversa, tem gente que estava nessa reunião comigo e sabe o que eu estou falando. Eu pude falar uma frase para ele. Mateus 16, 26. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você falaria? Meu irmão, em todo tempo, diante de todos, em todo lugar, nós precisamos ser Jesus. Porque Ele muda o coração dessas pessoas. Ele muda o coração do pobre, do rico, do mameluco, do cafuso. Talvez você diga, pastor, eu conheço a Jesus, e esta paz, esta reconciliação, esta alegria, não está sobre a minha vida, esse amor não está sobre a minha vida. Então eu quero te falar uma coisa, você ainda não conhece Jesus, para valer. Você não conhece. Não pode conhecer. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 18. Os discípulos estão com Jesus. Mateus 16, 13 a 18. E Jesus pergunta para eles duas coisas. Primeiro, quem que os homens dizem que eu sou? Eles falam, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Gente, isso era um baita elogio. João Batista, na verdade, é o herdeiro do sumo sacerdócio de Israel. Ele é filho de Zacarias, que é da linhagem de Levi. Tinha que ser da linhagem de Levi para ser sumo sacerdote. Na verdade, na época, tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Só por isso havia problema, que sumo sacerdote é um só, não pode ser 2. Mas é porque um era o oficial, o outro era o que foi colocado para fazer o que eles queriam. E calaram o primeiro, Anás e Caifás, o seu genro. Mas o sumo sacerdócio, a liderança espiritual da nação de Israel, pertencia a um homem que não comeu da comida do templo, mas comeu gafanhoto e mel, que não frequentou o templo, mas que foi habitar no deserto, que não botou roupas sacerdotais, mas foi botar uma roupa de camelo, pele de camelo. João Batista era a personificação da destruição do sacerdócio em Israel. O povo estava longe de Deus. Eles falam, uns dizem o Senhor João Batista, um elogio. Outros dizem assim, que o Senhor é Elias, um baita profeta, um homem tremendo. Mas aí Jesus faz uma segunda pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Sempre o Pedro para frentex. Pedro para frentex, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus falou, sempre você, Pedro. E Jesus fala para ele, disseste bem, porque eu o sou. Eu não sou Elias, João Batista, pessoas maravilhosas, mas eu sou algo muito acima disso. Eu não sou profeta, eu não sou sumo sacerdote, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou Deus encarnado. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem vem a mim será transformado. Quem me conhecer terá unção do céu sobre si. Meus amados, a resposta não apenas declara sobre Jesus, mas declara sobre quem responde a pergunta. Pedro declarou que estava preparado para um dia ser o grande líder daquela igreja que foi implantada em Israel, porque ele reconhecia a autoridade e a unção sobre Jesus. O pastor Eovaldo Ramos,
ele conta uma situação muito interessante. Ele conta que um missionário mostrou para ele um panfleto que os muçulmanos estavam usando para evangelizar. O panfleto dizia assim: eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? Provocando as pessoas a quererem saber mais de Muhammad. Eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? E então, quando deram esse folhetinho para o pastor Ariovaldo Ramos, que é uma pessoa extremamente inteligente, perguntaram para ele, qual seria a sua resposta se o muçulmano lhe desse esse folheto? Agora ouça a resposta do pastor Ariovaldo Ramos. Ele disse, se alguém me entregasse esse folheto, eu diria, você não conhece Jesus, porque se você conhecesse, você seria cristão. O seu folheto diz, eu conheço Jesus, você conhece Muhammad? Você não conhece. Se você conhecesse, não tinha jeito. Você não estava me entregando esse folheto. Você rapidinho se tornava um cristão. Meu amado irmão, tem um pessoal por aí que fala muita coisa sobre Jesus, e tem um homem que ele nem está falando como um evangélico, mas a frase dele me chamou a atenção. Humberto Eco, um estudioso, disse o seguinte: eu tenho uma dívida com a igreja, pois mesmo que Jesus não existisse, o simples fato de haver um grupo de seres humanos capaz de imaginar alguém como ele traz esperança para a humanidade. O simples fato de ter um grupo de pessoas que pensam em alguém como ele traz esperança. Jesus é a nossa esperança. Ah, pastor, eu sou um ungido de Deus. Querido, o ungido de Deus é Jesus. Nós somos os privilegiados que podemos servir a esse Jesus, e ainda temos um monte de presente que Ele nos dá. O ungido é Ele. Se alguém um dia dizer, não, que eu sou ungido, irmão, prega Ele na cruz, 3 dias depois volta e vê se ele saiu. Se ele sair, ele é ungido. Se não, querido, o ungido é um só. Deus falou nesses últimos dias para o seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. E tem uma frase que a gente fala aqui na igreja, que ela precisa ter apenas uma ressalva. O melhor de Deus está por vir, em termos da nossa história, porque o melhor de Deus não está por vir, já veio. O nome dele é Jesus. Já veio, já está aí, já está agindo, já está mudando vidas, já está mudando corações, já está tocando na gente, já está transformando casamento, já está fazendo aquele cara meio abrutalhado dizer, eu tenho que tratar essa mulher melhor, Jeová. Já está fazendo aquela mulher que aprendeu a não confiar em homem, porque o pai dela era assim assado, falar, meu Deus, o meu marido não pode pagar a conta do meu pai. Já está fazendo o filho dizer, meu Deus, o meu pai pode ser isso, aquilo outro, chato, o que for, mas eu tenho que honrar meu pai. É a palavra de Deus. Já tem gente largando droga, bebedeira, um monte de porcariada, prostituição, pornografia, dizendo, eu preciso viver de forma santa, para ter contato e conhecer melhor esse Jesus. Jesus está mudando a história de multidões, inclusive da sua vida. É a Ele, e por Ele, que nós vamos viver. Eu quero terminar dizendo, que eu soube de um irmão, consultor de empresas, renomado, baita consultor de empresas, e um dia, ele foi fazer uma consultoria, dar uma palestra, numa multinacional, e quando ele chegou lá, naquele ambiente empresarial, profissional, cheio de limites, não pode falar disso, daquilo, e ele disse o seguinte,
Estou muito grato a Jesus Cristo, Deus que se fez carne, por estar aqui. É um prazer conhecê-los. Vim trazer algumas informações de negócios e liderança e sou grato a Jesus, Deus que me veio em carne e que marcou este encontro. As pessoas olharam aquele consultor renomado com livros escritos, falando que Jesus, o Deus que se fez carne, o levou até ali. Ficou um olhando para o outro, sem entender muito bem aquilo, mas aquele homem sabia o que estava fazendo. Ele estava dizendo: nenhum ambiente, e nenhum dinheiro, e nenhuma pressão vai roubar de mim a certeza de que devo afirmar onde eu estiver: Jesus. Se a gente fizesse igual, hein? Se a gente vivesse assim, se a gente decidisse a partir de hoje, aonde a gente fosse, com qualquer pessoa que a gente andasse, independente da posição econômica, social, cultural dessa pessoa, se a gente decidisse colocar na pauta do dia a frase: Jesus, eu sou Jesus, a gente se lembraria que, na verdade, nós somos Jesus. Mas como assim, pastor? Ele não está mais aqui em forma carnal, mas a Bíblia diz que Ele agora habita nos nossos corações, e onde eu vou, Jesus está indo, e onde eu toco, Jesus está tocando, e quando eu falo, Jesus está falando, e quando eu cuido de alguém, Jesus está cuidando. Jesus. Ou talvez você prefira I am Jesus. Ou talvez você prefira falar numa língua africana. Depois você fala aí. Não importa o idioma, mas importa a postura. Jesus Charlie não tira as divisões sociais que se alavancam sobre o mundo na questão da sexualidade e na questão religiosa. Mas no amor de Jesus, na declaração que nós somos Ele, há esperança. Podemos mudar a história. Que você possa, ao final desse culto, declarar de todo o seu coração, em qualquer tempo, em qualquer lugar, na minha boca e na minha vida, não negocio, declararei com gestos e palavras: Jesus. Talvez alguém aqui me diga assim: pastor, achei muito interessante, mas eu não tenho esse Jesus na minha vida ainda não. Esse Jesus não mudou minha história não. Eu não tenho essa vontade de falar isso, de viver isso. Eu não tenho essa força para fazer isso. Provavelmente você precisa então hoje tomar uma decisão. Tudo começa com uma decisão. Um dia eu decidi ser pastor. Eu era analista de sistemas, trabalhava numa multinacional americana, decidi ser pastor. Aí fui fazer seminário, fui estudar, tal, levou anos até ser pastor. Mas um dia eu tomei a decisão. Um dia, a Bianca deu em cima de mim, né? Ela decidiu, né? E aí ela ficou, né? Investiu, né? E eu investi. E a gente se conheceu no retiro de carnaval da Convenção Batista Carioca. A gente não casou no mesmo dia, mas a gente decidiu namorar de forma bíblica, de forma bonita.
de forma que eu agora pudesse ser pastor e pregar sem vergonha dela. Um dia eu tomei uma decisão. Anos depois veio o casamento. Anos depois o primeiro filho morreu no ventre dela. Ficamos juntos. Anos depois, o primeiro filho que vingou, o Lucas, que está com 15 anos. Anos depois, o segundo filho que vingou, o Gabriel, que está com 12 anos. Tudo começa com uma decisão. Qual é a sua decisão? Você quer declarar: eu sou Jesus? Quero pedir que todos curvem a cabeça agora. E se você quer hoje começar uma nova vida em Jesus, eu tenho 2 minutos apenas, que eu estou além do horário. Eu tenho 2 minutos, mas eu preciso te dar essa chance. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus de todo o coração, quer viver em Jesus de todo o coração, se você quer hoje começar uma nova vida em Jesus para valer, se você quer andar e as pessoas notarem que você é Jesus, então eu queria te convidar a agora fazer uma oração comigo, dizendo: eu quero Jesus como Rei da minha vida, Senhor da minha vida. Você quer isso? Onde você está? Repita comigo: Santo Deus, hoje eu fui tocado por essa palavra de defesa da fé, e eu quero ser parte disso. Eu estou sentindo Jesus tocando na minha vida. Eu quero pedir perdão dos meus pecados e quero me entregar a Jesus agora. Por isso eu digo: Jesus, entra na minha vida. Eu quero que as pessoas notem que eu sou Jesus onde eu ando, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu brinco. Governa a minha vida, Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Profetize vitória sobre a sua vida. Venha ser impactado pela palavra de Deus e pelos louvores proféticos que abençoam todas as nações. A Quarta Profética acontece toda quarta-feira, às 19h30, sob a direção dos pastores Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Em um mercado altamente competitivo, onde o conhecimento e aprimoramento contínuo de tecnologias e a credibilidade e confiança para obras de grande porte, uma empresa se destaca. Monjardim Marques, 30 anos de vida dedicados a construir a base do seu presente, do seu futuro. Meu amado, o que você vai fazer com tudo que você ouviu? O que você vai construir em cima do que você ouviu? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você e que o Senhor te garanta a paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que tranquiliza diante do momento mais difícil, a paz que é incondicional, a paz que não vem de circunstâncias, mas vem de uma realidade maior. Não vem de um mundo natural, mas vem de um mundo sobrenatural. A paz que vem do trono de Deus, a paz que vem do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Ele muda a nossa história. Ele nos dá uma paz abundante. Eu não sei se você já provou dessa paz. Eu não sei se você vive essa paz, mas viva, viva. Eu quero orar por você. Quero pedir que o Senhor te abençoe muito. Eu não sei se você está enfermo. Eu quero pedir que Deus traga cura sobre a sua vida. Eu não sei se você é prisioneiro. Quero orar para que o Senhor te abençoe e te conceda a oportunidade de ser livre, não apenas dos grilhões humanos, mas de todas as tentações e ameaças de Satanás contra a sua vida. Bem, vamos orar nesse momento. Vamos perguntar ao Senhor o que Ele quer para cada um de vocês. Oremos ao Senhor. Meu Deus, a Tua palavra foi pregada e a minha oração, que a Tua palavra seja sedimentada, seja firmada em cada coração.
opera milagres, opera maravilhas. Ó Deus, responde ao anseio de cada vida que me ouve agora. Que a tua paz, que o teu amor, que o teu entendimento, que a tua direção seja percebida por esses telespectadores, queridos amigos e irmãos. Ó Senhor, concede cura, concede, ó Deus, uma família bonita, concede a libertação de um filho da droga, concede expectativa de um dia melhor. Meu Pai, dá discernimento para poder administrar um momento de conflitos financeiros. Santo Deus, que cada pessoa que me ouve agora declare pela fé: eu creio no poder de Jesus Cristo. E assim, viva um novo tempo contigo. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço as bênçãos. Amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus te abençoe muito. Bem, se você tem sido abençoado por esse programa, você pode ajudar a gente a mantê-lo no ar. Como? É fácil. Você entra no site tempodereconstruir.tv. Lá tem um íconezinho escrito contribuição. Você clicou ali, você pode contribuir escolhendo. Quero pagar com cartão de crédito, me ajuda. Quero pagar boleto bancário. Aí você aperta lá boleto bancário, vai aparecer na sua tela o boleto bancário, você aperta em imprimir, imprime, vai no banco e paga com o boleto bancário. O que eu quero mesmo é depositar na conta corrente ou transferir, porque eu tenho conta no Banco do Brasil, ou no Banco Itaú, ou no Bradesco, ou eu quero fazer um DOC. Fácil. Você vai ver lá também quais são as contas da igreja. Então é muito fácil, é esse site aqui. Por favor, não deixe de entrar no site, não deixe de contribuir, nos ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Não há quem semeie em coisa certa que não colha coisas abençoadas. Não há. A lei da semeadura é uma lei bíblica. Quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. E o muito pouco não tem a ver também, talvez somente com a questão financeira, com um número absoluto, R$100 ou R$1.000. Porque às vezes R$30 para você é um grande sacrifício, R$1 por dia. E Deus vai multiplicar isso. E para outro, R$200, R$300 não é nada. Querido, nos ajude. Dê uma oferta que você sinta que foi um sacrifício, uma demonstração de amor a Deus. E a minha oração é que Deus te recompense. Estarei orando por isso diariamente. Deus recompense aos colaboradores do nosso programa Tempo de Reconstruir. Fique agora com a palavra direta e você já sabe, semana que vem, sábado 7h30 e domingo às 8 horas, é tempo de reconstruir. Se você quiser nos visitar, eu queria ver o senhor antes, hoje à noite, você pode vir, ou hoje de manhã, porque temos culto agora 11 horas, dá tempo ainda, 11 horas, se você não mora muito longe, dá tempo, 11 horas, ou então hoje à noite às 7 da noite. Espero por você, teremos um lindo culto, cheio da glória de Deus. Um beijo, fique na paz. A palavra direta de hoje é sobre o tema protetor solar. Pastor, o que tem a ver protetor solar com um programa que prega a palavra de Deus? É que eu me lembrei que quando a gente está exposto ao sol, algumas coisas vão acontecendo sem que a gente note. Não apenas o calor do sol é sentido por nós, mas os raios ultravioletas penetram na nossa pele e vão desta maneira provocando algum tipo de queimadura, que pode ir de um nível suportável a um nível complicado e até mesmo a queimaduras de um grau elevado, colocando até mesmo em risco a vida da pessoa. Além disso, os estudos mostram que quando uma pessoa pega muito sol, ela recebendo esses raios ultravioletas, ela tem uma facilidade muito maior de desenvolver um câncer de pele. E no Brasil nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas que estão enfrentando esse câncer terrível que mata também. Portanto, o que isso tem a ver com o Evangelho? Para você poder suportar os raios ultravioletas que vêm do sol sobre a sua vida, você precisa de um protetor solar. Infelizmente, nem todo mundo notou que para receber os raios ultravioletas que vêm
do mundo, do pecado, os raios ultravioleta que vêm de várias áreas, que vêm de várias tentações. Você precisa de um protetor que nada mais é do que a presença do Espírito Santo na sua vida. Você não consegue, você não dá conta de suportar os raios ultravioleta entrando na sua vida, que são as tentações, as oportunidades de pecado, que são as provocações, que são as chateações, que são os gritos que você recebe na vida. Essas coisas chegam. Se você não tiver um filtro, meu filho, que recebe isso e que jogue para dentro de você apenas o que serve, você está perdido. Você não vai suportar. Você não é mais forte do que as tentações. Agora, o teu Deus, o protetor, ele pode fazer com que nenhuma tentação seja maior do que sua capacidade de vencê-la. Prova disso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer o quê? Vai dizer que não virá sobre nós tentação a qual não possamos suportá-la. Ah, mas é mulher, eu não resisto, resiste sim. Ah, mas é homem, eu não resisto, resiste sim. Ah, mas é dinheiro, eu não resisto, resiste sim. Ah, mas é briga, eu não resisto, resiste. Ah, mas no futebol eu fico maluco, é meu jeito. Não, seu jeito nada. Você não pode seguir aquele ditado: pau que nasce torto, morre torto. Não se esqueça que Jesus era carpinteiro. Negócio de madeira torta, meu filho, ele conserta tudo. Ele tem ajuste para tudo. Ele nivela tudo. Ele raspa o que precisa ser raspado. Ele afina o que precisa ser afinado. Ele trata, ele pole de um jeito que tem que ser feito. Portanto, uma pergunta para você. Você tem colocado o protetor solar espiritual na sua vida? Você busca a presença do Espírito Santo todos os dias? Você lê Bíblia? Você ora? Você conversa com irmãos abençoados? Gente que busca a Deus? Não? Então você já sabe que o raio ultravioleta, ele não pergunta se deve ou não deve passar. Ele não te avisa, ele não manda e-mail. Posso ir aí hoje? Não. Ele vem e queima. Se você não tiver protetor solar e ficar exposto muito tempo a ele, você vai se queimar. E tem muita gente que, porque não coloca o protetor solar espiritual, o Espírito Santo, sabe o que está acontecendo? Ele está se queimando. E pior de tudo, é que no inferno vai queimar mais ainda. Porque a Bíblia diz que aqueles que não têm uma experiência pessoal com Jesus serão lançados num lago de fogo e enxofre. Pastor, será que isso é literal? Não me importa. Vai queimar, vai ser doído, vai ser sofrimento, vai ser uma ardência intensa. É isso que você precisa entender. Que Deus te abençoe. Convide Jesus para reinar na sua vida. Coloque hoje o protetor solar sobre a sua história. Em nome de Jesus, amém.